Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Nessa aula, eu vou explicar para vocês o que é balanceamento de equações químicas e como que ele é feito, né? Mas antes de falar sobre isso, quero relembrar para vocês o que são reações químicas, né? Que nós já vimos. Então, em reações químicas, ocorre a formação de substâncias diferentes às iniciais. Ou seja, no início eu tinha lá uma certa substância, ou talvez mais de uma, aquelas substâncias sofreram uma transformação e se transformaram em outra substância. Então, como que a gente pode verificar isso, né? Como que a gente pode verificar uma reação química? Através das propriedades específicas na matéria. Então, aquelas que a gente já viu, como densidade, solubilidade, ponto de fusão e ebulição. Então, se houver alguma mudança nessas propriedades, isso significa que houve ali uma reação química, tá? Uma transformação na matéria a nível molecular. Tá? Então, o que seria essa transformação a nível molecular ou nível atômico? Né? É simplesmente uma reorganização dos átomos. Né? Então, nós temos que lembrar que os átomos estão unidos por ligações químicas que formam as moléculas das substâncias, e em uma reação química, essas ligações são rompidas e outras ligações são formadas. Então, ocorre uma reorganização dos átomos. Imagina um joguinho de Lego, né? Eu pego as pecinhas lá do meu Lego e vamos dizer que eu vou montar uma casinha, tá? Ah, eu enjoei daquela casinha, eu quero montar um carrinho, mas eu não tenho outras peças. O que eu vou fazer? Eu vou desmontar aquela casinha e com as mesmas peças eu vou montar o carrinho. Então, o que acontece nas reações químicas é mais ou menos essa mesma coisa, né? Os átomos que formam uma determinada substância, né? Eles se separam, as ligações químicas são quebradas, depois elas são formadas em um novo arranjo. E, pessoal, então, para fazer o balanceamento de uma equação química, a gente precisa saber o que é uma equação, né? Ela nada mais é do que uma representação simbólica, tá? Então, a gente fala em português, né, que, por exemplo, o gás hidrogênio reage com gás oxigênio formando água, tá? Mas na linguagem química, nós utilizamos as equações para representar as reações. Então, o que a gente precisa primeiro observar é se lá na nossa representação tem uma seta, tá? A seta indica uma reação química ocorrendo. Muito importante a gente lembrar que a gente não utiliza o sinal de igual, tá? Porque se um lado está igual ao outro, significa que não teve transformação nenhuma, né? Então, transformação química, ela sempre é representada com uma seta. Então, do lado esquerdo da seta, né, antes da seta, a gente representa as fórmulas químicas dos reagentes, tá? A gente tem que escrever as fórmulas químicas, não adianta só escrever o nome. E do lado direito da seta, nós escrevemos as fórmulas dos produtos, tá? Então, reagente são as substâncias que reagem entre si, e produtos são as substâncias que são formadas na reação. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos de equações químicas, né, para vocês entenderem melhor do que eu estou falando. Então, a decomposição da água é o contrário daquele exemplo que eu dei. Então, se eu pegar um recipiente cheio de água e colocar eletrodos nessa água, né, e conectar numa fonte de energia, ela vai sofrer uma eletrólise, né? Ela vai sofrer uma transformação química. Então, a água que é líquida, né? Esse L entre parênteses indica que a água está no estado líquido. Quando ela sofre eletrólise, ela se transforma em gás hidrogênio e gás oxigênio. Então, aqui a água está do lado esquerdo da seta, gás hidrogênio e gás oxigênio estão do lado direito da seta, então são os dois produtos da reação. Então, a água, ao sofrer eletrólise, se transforma em gás hidrogênio e gás oxigênio. Reparem que quando existe mais de um reagente ou mais de um produto na equação, a gente tem que colocar aqui o sinal de mais para separar as fórmulas, tá bom?
E aqui, de novo, né, o G entre parênteses indica estado gasoso. Não é obrigatório indicar o estado físico da matéria na equação, tá bom? Um outro exemplo, a síntese da amônia. Síntese significa produção. E amônia é essa molécula de fórmula NH3. Ela é muito utilizada na indústria de plásticos, de explosivos e de fertilizantes, tá? Ela é um dos insumos químicos mais utilizados no mundo. Então, olha só, a amônia é formada a partir dos gases nitrogênio e hidrogênio, tá? O nitrogênio pode ser obtido, inclusive, do ar atmosférico, né? Já que quase 80% da atmosfera é formada por nitrogênio, tá? E o hidrogênio pode ser obtido de outras fontes, né? Mas eu não vou entrar nesse assunto agora. Então, e o último exemplo, né? A combustão completa do butano. Butano é um dos componentes do gás natural, tá? Ele é utilizado na cozinha, tá? Então, o butano tem fórmula C4H10, tá? Ele é formado por 4 átomos de carbono e 10 átomos de hidrogênio. Numa combustão completa, o que que ocorre, tá? O combustível, que é o butano, reage com o gás oxigênio do ar e ele forma gás carbônico e água. Aí, dependendo da temperatura, a água pode ser no estado líquido ou no estado gasoso, tá? Por isso que eu não coloquei. Mas, enfim, na combustão completa, o combustível é convertido totalmente em gás carbônico e água. Então, vocês devem ter percebido que essas três equações químicas não estão balanceadas. O que significa dizer isso? Vamos lembrar da lei da conservação das massas de Lavoisier. Na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, o que significa isso? Que todos os átomos que estão presentes nos reagentes necessariamente têm que estar presentes nos produtos, tá? Nenhum átomo vai desaparecer e nenhum átomo vai surgir do nada. Então, tudo que está do lado dos reagentes tem que estar do lado dos produtos e vice-versa, e nas mesmas quantidades. Então, se as equações não estiverem balanceadas, como foram esses três exemplos, a gente precisa acertar os coeficientes estequiométricos para balancear a equação. Meu Deus do céu, professora, o que você está falando? O que é esse tal desse coeficiente estequiométrico? Coeficiente nada mais é do que um número. E esse número vai indicar a proporção entre as quantidades de cada composto. Então, eu vou dar um exemplo genérico e depois eu dou exemplos reais. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma reação química representada, né? A substância A reage com a substância B, formando a substância C e a substância D, tá? Lembra que eu falei da linguagem química? Tá? Então, no português a gente fala do jeito que eu falei, mas na linguagem química a gente escreve dessa maneira, tá? O reagente substância A reage com substância B, formando a substância C mais a substância D. Os coeficientes estequiométricos são números que a gente coloca antes da fórmula de cada substância, tá? Aqui que eu coloquei em vermelho. Então, nesse exemplo, um número X de moléculas da substância A vai reagir com o número Y de moléculas da substância B, formando o número Z do composto C e o número W do composto D, tá? Então, cada reação química tem que ter as suas proporções definidas, tá? E com isso, todos os átomos que estão do lado dos reagentes vão estar do lado dos produtos. Agora, olha só, vou dar mais um exemplo genérico e depois um exemplo real. Vamos imaginar essa reação aqui. O composto AB, né, que é formado pelo átomo A e o átomo B, né? Você repara que esses dois átomos estão ligados, né, entre si, formando uma molécula. Então, essa substância AB reage com a substância C e forma essa substância A2C. Tá? O que significa essa fórmula? A2C, que tem dois átomos de A e um átomo de C na mesma molécula, tá? E também é formado o produto B. Olha só, por que essa equação não está balanceada? Vocês estão vendo que
do lado dos reagentes eu tenho apenas um átomo de A e do lado dos produtos eu tenho dois átomos de A, então essa equação não está balanceada, porque não tem como surgir um átomo do nada. E também não tem como um átomo desaparecer. Então, para que ocorra, para a gente fazer o balanceamento, a gente precisa mudar os coeficientes. Então, olha aqui, nesse exemplo, se a gente colocar o coeficiente 2 aqui na molécula AB e o coeficiente 2 aqui no B, então as quantidades vão estar iguais dos dois lados. Olha só, aqui eu tenho 2AB, eu tenho dois átomos de A e dois átomos de B do lado dos reagentes. Aqui eu tenho dois átomos de A e dois átomos de B do lado dos produtos. Então percebam que os mesmos átomos de A e B estão dos dois lados da reação. Só estão ligados, só estão rearranjados de outra maneira, mas eles existem ali. Né? E o átomo C, ele aparece, né? Ele já estava balanceado, né? Então tem aqui, né, um átomo C do lado dos reagentes, outro do lado dos produtos. Então agora eu vou mostrar alguns exemplos reais para ficar mais claro o que eu estou falando. Então, aqueles mesmos exemplos do início da aula. Então, na decomposição da água, vocês podem ver aqui que o elemento hidrogênio está balanceado, mas o oxigênio não está. Então, o que que a gente vai fazer? Nós vamos mudar os coeficientes. Aqui eu tenho dois hidrogênios de cada lado da reação, beleza, mas o número de oxigênios está diferente. Então, o que que eu vou fazer? Se aqui eu tenho apenas um oxigênio e aqui eu tenho dois, então eu vou colocar o coeficiente 2 aqui na molécula de água. Aí vai ficar dois oxigênios do lado dos reagentes e dois átomos de oxigênio do lado dos produtos. Só que percebam o seguinte: quando eu coloco o coeficiente 2 aqui na água, eu não estou multiplicando apenas o átomo de oxigênio, eu estou multiplicando toda a molécula. Eu estou multiplicando os hidrogênios também. Então, aqui vai ficar, se eu não colocar o coeficiente 2 aqui, vai ficar desbalanceado. Então, eu coloquei o coeficiente 2 aqui no hidrogênio, aqui na água, desculpa, e eu coloquei o coeficiente 2 aqui no gás hidrogênio. Então, ficou 2 vezes 2, 4 átomos de hidrogênio do lado dos reagentes e 4 átomos de hidrogênio do lado dos produtos, tá? Porque esse 2 multiplica o 2 daqui. Ó, 2 vezes 1, 2 átomos de oxigênio e aqui 2 átomos de oxigênio de cada lado. Tudo bem? Ah, professora, mas assim ficou muito difícil. Eu não posso simplesmente cortar esse 2 aqui na frente do oxigênio, que aí vai ficar dois hidrogênios de um lado, dos dois lados, e um oxigênio de cada lado? A resposta é não. A gente não pode mexer aqui nos índices, tá? O numerinho pequenininho que aparece na fórmula da molécula, para quem não se lembra, é chamado de índice. A gente não pode mexer no índice. Porque o índice, ele tem a ver com a composição daquela molécula. Se eu estou mexendo no índice, eu estou criando uma molécula que não existe, tá? Não existe o átomo de oxigênio sozinho, isolado, tá? Mas sim o gás O2, com dois átomos de oxigênio. O segundo exemplo é o da síntese da amônia. Então, olha só, aqui nós temos do lado dos reagentes dois átomos de nitrogênio e do lado dos produtos apenas um. Nós temos do lado dos reagentes dois átomos de hidrogênio e do lado dos produtos nós temos três. Aqui eu gostaria de reforçar que nós temos que verificar cada um dos elementos presentes na equação. Então, como que a gente pode balancear? Se do lado dos reagentes eu tenho dois átomos de nitrogênio e do lado dos produtos eu tenho apenas um, então eu vou colocar coeficiente 2 aqui na amônia, porque aí vai ficar dois nitrogênios aqui, dois nitrogênios aqui, tá? Só que lembrando que esse coeficiente 2, ele multiplica a molécula inteira. Ele está multiplicando o N e também está multiplicando o H. Então, eu tenho que considerar que eu tenho 2 vezes 3, 6 átomos de hidrogênio. Então, com isso,
eu tenho que colocar o coeficiente 3 aqui do lado dos reagentes. Por que coeficiente 3 e não 6? Porque cada molécula já tem 2 átomos, né? Então, eu pego 6, que é o número total de átomos de hidrogênio, divido por 2, que é o índice aqui, né? O número de átomos em cada molécula, e eu chego no coeficiente 3. Tá? O coeficiente 3, então, 3 vezes 2, 6 átomos de hidrogênio de cada lado da equação. Agora, equação balanceada. Tá? Só gostaria de falar duas coisas que eu esqueci de falar antes, tá? Mas esse método, primeiro que esse método é chamado de tentativa e erro, né? Vocês já devem ter entendido por quê. Segunda coisa, quando nós temos apenas uma molécula de uma determinada substância, ou no reagente ou no produto, o seu coeficiente é 1. E quando o coeficiente é 1, a gente não coloca nada. Vocês viram aqui que na frente do N2, aqui na frente do H2, a gente não colocou nada. Então, isso indica que o coeficiente é 1, né? Só tem uma molécula daquela substância, tá bom? O número 1 a gente deixa oculto. Pessoal. E o terceiro exemplo é a combustão completa do butano. Tá? Ela pode parecer um pouco complicadinha, mas ela é muito fácil. Porque olha só, quando a gente tem uma combustão completa e o combustível só tem carbono e hidrogênio, então no lado dos produtos eu só tenho carbono. Existe carbono apenas aqui no CO2 e existe hidrogênio apenas na água. Então fica fácil balancear. Então, nesse caso, o CO2 fica com coeficiente 4, porque daí fica 4 átomos de carbono nos reagentes, 4 átomos de carbono nos produtos. Aqui temos 10 átomos de hidrogênio nos reagentes, e aqui nos produtos eu coloquei o coeficiente 5. Por que 5? Porque é 10 dividido por 2, tá? Porque se são 5 moléculas de água, vão ter 10 átomos de hidrogênio, ok? Então, ficou faltando balancear apenas o gás oxigênio, né? Repara que o gás oxigênio é uma substância simples, né? O oxigênio está aqui sozinho, então fica muito mais fácil deixar ele para o final para balancear. Porque no lado dos produtos a gente tem oxigênio, né, em duas substâncias diferentes. Então, fica mais fácil balancear essas duas primeiro e deixar o O2 aqui por último, tá? Então, olha só, 4 vezes 2 são 8 átomos. E aqui na água nós temos 5 átomos de oxigênio. 8 mais 5 dá 13. Então, se tem 13 átomos de oxigênio do lado dos produtos, tem que ter 13 do lado dos reagentes. Aqui não tem nenhum oxigênio, então aqui no O2 tem que ter 13 átomos de oxigênio no total. Só que olha só, a molécula tem 2 átomos, então eu teria que pegar 13 e dividir por 2. Vai dar um número fracionado, vai dar um número quebrado, porque 13 é um número ímpar. Então, ó, 13 dividido por 2 vezes 2 vai dar 13, tá? A gente tem que pensar, qual que é o número que multiplicado por 2 vai dar 13, tá? É 13 sobre 2. Só que quando a gente está fazendo o balanceamento de uma equação química, a gente sempre tem que procurar colocar os menores números inteiros possíveis, tá? Porque não existe meia molécula, né? Se a gente for pensar. Então, uma maneira de fazer isso, a gente já fez o balanceamento, né? A gente já percebeu que o número de carbonos, hidrogênios e oxigênios é igual dos dois lados, mas tem essa questão do número não ser inteiro. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai multiplicar toda a equação por 2, né? Então, 1 vezes 2, aqui vai multiplicar por 2, aqui também e aqui também, e vai ficar dessa forma aqui, tá? 2, 13, 8 e 10, tá? A gente manteve as proporções e ainda eliminou aquele número fracionado. Ok? Tudo bem? Vamos para mais alguns exemplos para finalizar a aula. Olha só aqui. A gente tem uma reação envolvendo ácido sulfúrico e hidróxido de sódio, tá? É uma reação de neutralização.
ela formou sulfato de sódio, que é um sal, e água. Então, como que a gente pode balancear, né? Vamos pela tentativa e erro. Então, se eu tenho 2 sódios do lado dos reagentes, dos produtos, eu tenho que ter 2 sódios do lado dos reagentes. Logo, essa substância NaOH vai ter coeficiente 2. Bom, eu tenho um enxofre de cada lado, então aqui a gente mantém o coeficiente 1. E agora a gente precisa balancear os hidrogênios e os oxigênios, ok? Agora a gente vamos pensar no seguinte: nós temos aqui 2 hidrogênios e aqui nós temos mais 2, num total de 4 átomos de hidrogênio do lado dos reagentes. Então, do lado dos produtos eu tenho que ter 4. Então, 4 dividido por 2, a água tem coeficiente 2. Tá? Agora a gente só verifica se o número de átomos de oxigênio está certinho, está igual dos dois lados, tá? Aqui a gente tem 4 oxigênios, mais 2 são 6, tá? Aqui a gente tem 4, mais 2 são 6. Então, essa equação está corretamente balanceada. Esse exemplo aqui, esse segundo exemplo, está representando a combustão completa do etanol, tá? O etanol tem essa fórmula C2H6O, tá? Repara que é um pouquinho diferente do exemplo do gás butano, porque o gás butano não tem oxigênio, o etanol é um combustível que tem oxigênio. Então, a gente vai, o começo é meio parecido, né? Mas aí no final a gente tem que lembrar desse oxigênio que está aqui no combustível, tá? Então, 2 átomos de carbono nos reagentes, 2 átomos de carbono nos produtos. 6 átomos de hidrogênio nos reagentes, tá? 6 dividido por 2, 3, então vai ficar 6 átomos de hidrogênio nos produtos. Bom, e aqui nos produtos vamos contar o número de oxigênios, né? Primeiramente, então, 2 vezes 2, 4, mais 3, 7. Então, tem que ter 7 átomos de oxigênio do lado dos reagentes, ok? Não nessa molécula, tá? Do lado dos reagentes. Como aqui eu já sei que o coeficiente é 1, então aqui tem um átomo de oxigênio. Então, aqui tem que ter 6, né? Então, 6 dividido por 2, 3 moléculas de gás oxigênio, tá? Então, ó, 3 vezes 2, 6, mais 1, 7. Então, 7 oxigênios de cada lado. O terceiro exemplo, né, eu queria mostrar para vocês que algumas fórmulas químicas trazem parênteses. Olha só aqui e olha só aqui. Esses parênteses indicam que existem grupos de átomos repetidos na molécula, tá? Então, o OH é um grupo chamado hidroxila. Nessa fórmula aqui, a gente tem 2 grupos hidroxilas, tá? Por isso que o OH aparece entre parênteses com o 2, tá? Então, nessa substância tem 2 átomos de oxigênio e 2 átomos de hidrogênio. Da mesma forma aqui do outro lado, o grupo PO4 é chamado de fosfato. Então, o fosfato de cálcio tem 2 grupos fosfato, tá? Por isso que está representado aqui entre parênteses, tá? Então, essa fórmula aqui de fosfato de cálcio, ela tem 2 átomos de fósforo e ela tem 2 vezes 4, 8 átomos de oxigênio. Tá? Então, é dessa maneira que a gente deve ler a fórmula com parênteses. Outra coisa importantíssima, que eu esqueci de falar, mas eu lembrei agora, é que quando a gente tem que tomar muito cuidado na hora de escrever fórmula com letra maiúscula e letra minúscula, tá? O símbolo de qualquer elemento, ele sempre começa com letra maiúscula. Se tiver 2 letras, a segunda é minúscula. Então, por exemplo, o elemento cálcio, ele tem o símbolo Ca, C maiúsculo, A minúsculo, ok?
É muito comum, né, a gente que é professor de química há muito tempo, é muito comum a gente ver os alunos escreverem CO2 com O minúsculo, mas está errado, porque o O indica o elemento oxigênio, e o elemento oxigênio escreve com O maiúsculo, ok? Então tem que tomar muito cuidado com isso. Mas voltando aqui para o balanceamento, a gente tem aqui, então, a gente verifica que o fósforo não está balanceado, tá? O cálcio não está balanceado, nem o hidrogênio nem o oxigênio, não está nada balanceado aqui. Então vamos por partes, né? Por onde que eu vou começar se está tudo desbalanceado, tá? Vamos começar por aqueles elementos que aparecem só uma vez em cada lado, que aí fica mais fácil. Então, no caso, o cálcio aparece apenas aqui, apenas nesse reagente e apenas neste produto. Então, a gente pode começar por ele, tá? Então, se aqui eu tenho 3 átomos de cálcio nos produtos, eu tenho que ter 3 átomos de cálcio nos reagentes, ok? O fósforo também só aparece uma vez de cada lado. Então, se nós temos 2 átomos de fósforo nos produtos, temos que ter 2 átomos de fósforo do lado dos reagentes. Bom, como vocês puderam ver, os dois reagentes já estão balanceados. Aqui é coeficiente 1, só falta a gente balancear a água, tá? A gente vai balancear a água para balancear os elementos hidrogênio e oxigênio. Então, vamos pelo hidrogênio, tá? Aqui nós temos 2 vezes 3, 6 hidrogênios. Aqui a gente tem 3 vezes 2, 6 hidrogênios também. Então, 6 mais 6, 12 hidrogênios. 6 dividido por 2, aliás, 12 dividido por 2 vai dar 6 moléculas de água, tá? Porque nessa forma nós temos 12 átomos de hidrogênio de cada lado da equação. Agora a gente só vai verificar o oxigênio, tá? 2 vezes 4, 8. 3 vezes 2, 6. 8 mais 6 são 14, tá? Aqui, 2 vezes 4, 8. Aqui, 6. 6 mais 8, 14. Então, temos 14 átomos de oxigênio de cada lado da equação, portanto, ela já está balanceada. Agora, para finalizar, o último exemplo, aqui a gente pode perceber que nós temos alumínio em apenas um reagente, alumínio em apenas um produto, e nós temos o cloro em apenas um reagente e o cloro em apenas um produto. Então, tanto faz por onde a gente vai começar? Nesse caso, não. Porque se a gente começar pelo cloro, se a gente colocar o coeficiente 3 aqui e o 1 aqui, o alumínio vai continuar desbalanceado. Então, nós vamos começar pelo alumínio, tá? O alumínio tem 2 átomos nos reagentes, então aqui no produto a gente coloca o coeficiente 2, ok? Vai ficar 2 alumínios de cada lado. Então, esse 2 multiplica o cloro também, 2 vezes 3, 6. Então, aqui no HCl, nós vamos colocar coeficiente 6 para balancear o elemento cloro. Aí, por fim, a gente apenas confere os hidrogênios e os oxigênios, né? E para balancear aqui a água. Então, aqui não tem hidrogênio, aqui tem 6 hidrogênios. Eu tenho que ter 6 hidrogênios aqui, logo a água tem coeficiente 3. Então, 3 oxigênios, aliás, 6 hidrogênios do lado dos reagentes, 6 hidrogênios do lado dos produtos. Agora a gente confere os oxigênios, tá? 3 oxigênios do lado dos produtos e 3 do lado dos reagentes. Nosso balanceamento está finalizado. Então, pessoal, eu poderia ficar aqui o dia inteiro resolvendo 1000 exemplos com vocês, mas eu não vou fazer isso porque eu sei que a única maneira de aprender de verdade a fazer o balanceamento é treinando, é fazendo exercício. Então, por esse motivo, depois vou deixar exercícios para vocês fazerem, tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado da aula. E se ficou alguma dúvida, é só mandar um e-mail depois, tá bom? Muito obrigada e até a próxima aula. Tchau, tchau.